Leitura bíblica do dia 21 de julho, 2 Crônicas, capítulos 4 e 5, Romanos capítulo 7, Salmo 17, Provérbios 19, 22 a 23, e a música é o primogênito e os demais irmãos. Vamos começar, em nome de Jesus, com Romanos capítulo 7. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido ainda estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova segundo o Espírito e não da maneira antiga segundo a letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Senhor Jesus. Outrora ele era o teu filho unigênito, tornou-se o primogênito, e nós teus muitos filhos, para sua expressão e brilho. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Provérbios 19, 22 e 23. Pois morreu de trigo grão, e a ti gerou filhos e a ele irmão. Um grão
caiu no chão para a geração de... Salmo 17. Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas. Provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalam. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte, inesquecíveis. Eles cerram o coração e falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão ávido por sua presa ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasta-os, arrasa-os com a tua espada, livra a minha alma do ímpio, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Jesus é o Senhor, amém. Segunda Crônicas, capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4 metros e meio de altura. Fez também o mar de fundição, redondo de 4 metros e meio de uma borda até a outra borda e de 2 metros e 20 de altura, e a medida da circunferência correspondia a um fio de 13 metros e meio. Por baixo da sua borda ao redor havia figuras de touros, 10 a cada meio metro, estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze, 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60 mil litros. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois, Irão fez as panelas, as pás e as bacias, e assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo.
também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro, para se acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas, as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. Amém? Prossigamos ao capítulo 5 de 2 Crônicas. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado a prata, ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas e sacerdotes é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e, do alto, cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé no lado leste do altar, com símbolos, harpas e liras, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a porção desse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Glorificado, todos vêm de um só, todos vêm de um só, Deus o Pai de todos nós. Por isso mesmo, sendo Ele perfeito, nos chama irmão sem preconceito. Por isso mesmo, sendo Ele perfeito, nos chama irmão sem preconceito. Dizendo, durante a reunião ao teu nome farei menção. Na reunião declararei teu nome a meus irmãos e cantarei a ti belas canções de louvação.
no meio da congregação. E cantarei a ti lindas canções de adoração, no meio da congregação.